Jesus Cristo. A solução é Jesus Cristo. Lembrem-se, irmãos, de orar por missões nacionais. Estamos em campanha por missões nacionais. Vamos ler Salmo 23. Ele fala do Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Ele é o nosso bom pastor. Salmo 23, no Almeida século 21, traduz assim o hebraico, que o Salmo, o Velho Testamento escrito em hebraico, não é? Então, o que nós temos em português são traduções. E aqui diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, renova a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me tranquilizam. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Vem descansar em Deus, o Senhor. Quando lia aqui a versão Almeida século 21, eu me recordei de uma atividade que o professor de hebraico deu no seminário para a gente fazer a tradução direto do hebraico, usando o dicionário, o lexicon e os instrumentos que nós tínhamos na época. E eu me lembro que eu traduzi pensando no presente, porque de fato, como a Almeida século 21 traduz, no presente, o Senhor e tudo que ele fala é no presente. Nós temos o Senhor conosco, ele é o nosso pastor. Por isso nós temos descanso, por isso qualquer pessoa pode se achegar a Jesus e também alcançar o descanso para a sua alma. E o descanso verdadeiro é através da oração. Esse salmo para mim é uma oração. Esse salmo é uma oração que nós fazemos, nós podemos recitar e falar para as pessoas, para confiar também em Jesus e encontrar descanso para a sua alma. Essa semana, após o meu momento de oração à madrugada, era mais ou menos 4 horas e 40 minutos, e eu fiquei pensando sobre isso. Muitas noites, essa semana eu não dormi muito, menos de 8 horas, algumas vezes até menos de 6, mas eu fiquei pensando sobre como a oração faz a gente descansar. Porque mesmo dormindo pouco, precisando dormir um pouco mais, pensando no corpo, tem aquele momento que eu acordo. Muitas vezes eu penso, Deus está me chamando para orar, ou eu mesmo acordo e vou para a oração encontrar com o Senhor. E aquele momento de oração, às vezes 30 minutos, às vezes 40 minutos, perto de 1 hora, não me faz falta durante o dia. É de fato um descanso, estar em oração, em comunhão com Deus. Talvez alguém pense, eu não vou orar, que eu vou perder sono, meu dia vai ficar difícil, eu vou ficar com sono, mas a oração não faz isso. A oração tem um efeito de fazer descansar muito mais o corpo, porque descansa a alma. E ela nos faz alcançar esse refrigério de que Davi fala aqui. Eu fui pesquisar a palavra descanso na Almeida Corrigida e Fiel. Ela aparece 25 vezes no Velho e no Novo Testamento. E o verbo, então, tirando a conjugação final, só colocando a raiz do verbo, mais de 100 vezes aparece. E existe o descanso do preguiçoso na Bíblia. Você conhece o descanso do preguiçoso? Na Bíblia tem o descanso do preguiçoso, sabia? Você já leu a Bíblia toda? Quando a gente lê lá a bênção de Jacó sobre os seus filhos, ele fala de um dos filhos lá, que gostou do descanso. Eu chamo isso de descanso do preguiçoso. Está em Gênesis capítulo 49, 14, 15 e 16. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre 2 fardos.
E viu ele o descanso era bom, e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para carretear, e serviu debaixo de tributos. Então, Issacar se acomodou com o descanso do preguiçoso. E Jacó estava profetizando sobre ele, que ele seria como uma besta de carga, como um burro, um animal de carga, que gosta do trabalho e descansa, né? Tendo paz na terra, está tudo bem, não importa que seja escravo. E ficou assim, naquela tranquilidade, satisfeito, ao ponto de se sujeitar aos cananitas. Eu chamo isso de descanso do preguiçoso. Não como outras tribos, como Efraim, que lutaram para alcançar a terra e a paz na terra, mas serem vitoriosos em toda a conquista. Existe o descanso do avarento na Bíblia. Não é descanso, mas ele achou que era descanso, ele declarou que isso era um descanso. Está lá em Lucas capítulo 12, a parábola do rico insensato. E quando ele produziu muito, e tinha fartura, e tinha abundância, então Jesus faz um ensino ali, uma aplicação para os seus discípulos. Olha, cuidado, evitai todo tipo de cobiça, pois a vida do homem não consiste na grande quantidade de coisas que ele possui. Então propôs a parábola, e conta a parábola do rico insensato, que em dado momento, diz o verso 19, disse para a sua própria alma: alma, armazenaste muitos bens para vários anos, descansa, come, bebe, alegra-te. Esse é o descanso do avarento. Quando ele tem a sua conquista e tem bastante guardado, e ele pode dizer para a sua alma: agora descansa, agora divirta-se. É o descanso do avarento. Jesus fala que esse descanso é falso. Ele logo passa e o resultado, a consequência não é boa. Mas existe o descanso do crente. A Bíblia fala muito do descanso do crente. O crente, de fato, sabe o que é descanso. Desde Jeremias, capítulo 17, verso 7, 8, quando diz: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Então, esse é o descanso do crente. Ele descansar no Senhor, ele confiar no Senhor. Não confiar nas circunstâncias, não confiar nas riquezas, não confiar nas coisas desta vida, deste mundo, mas no Senhor. O salmista, no Salmo 37, fala no versículo 7 expressamente: descansa no Senhor e espera nele. Por que o crente descansa? Ele descansa porque muitas vezes não tem outra coisa a fazer. Neste Salmo 37 mesmo, o salmista estava indignado com os malfeitores, com o avarento, que enriquece, parece que tem uma boa vida, e pode dizer: alma, descansa agora, regala-te, alegra-te. Então o crente muitas vezes passa um período assim como o salmista no Salmo 37. Mas se a gente for começar a reler o Salmo do começo, do versículo 1, quando Davi está falando: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor. Então ele começa a usar uma série de verbos que vai levar aquele momento do descanso. Para chegar no descanso, primeiro precisa confiar no Senhor. Verso 3, precisa fazer o bem, habitar a terra, verdadeiramente ser alimentado pelo Senhor. No verso 4, é preciso deleitar-se no Senhor. Quando você vem para o culto, você vem para se deleitar no Senhor. Você não vem para assistir o culto. Você vem para entrar na doce comunhão com o Senhor, adorar o Senhor, como Ele quer, em espírito e em verdade. Isso é deleitar-se no Senhor. E Ele concede, diz então o verso 4, o que deseja o nosso coração, porque estamos nos deleitando no Senhor. É o nosso prazer, é a nossa alegria entrar na comunhão com o Senhor, de maneira que o nosso maior deleite, nossa maior alegria é o Senhor de fato, é a comunhão com Ele, não importa o que está ao nosso redor. Outra série de verbos é, no verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Então confia, deleita e entrega o caminho ao Senhor, confia nele.
Eu acho que ainda há crentes que estão na igreja que não, de fato, aprenderam o que é entregar o caminho ao Senhor. Há crentes que passam anos e anos na igreja e nunca aprenderam a entregar o caminho ao Senhor. Porque não aprenderam ainda a confiar de fato e deleitar no Senhor. E essa experiência de entregar é uma experiência maravilhosa. E Davi, antes de descansar, está falando: entrega o teu caminho ao Senhor. Muitas vezes a gente não entrega, talvez, como eu tinha medo de entregar na minha juventude, porque eu não queria alguma coisa, eu pensava, Deus vai me mandar seguir, e eu não quero isso para a minha vida. Então a gente começa às vezes a lutar contra Deus, porque a gente quer o caminho da gente, a gente quer a vontade da gente, a gente quer o plano da gente em prioridade. E quando a gente entrega o caminho ao Senhor, a gente descobre que não é a nossa prioridade, é a prioridade do Senhor que manda, e que ela que é importante. E entregar o caminho ao Senhor nos leva a confiar nele, de que ele fará tudo o que for necessário para nós. Eu nunca me arrependi quando desisti de lutar pelo meu próprio caminho. Eu confesso com vergonha que eu lutei pelo meu caminho. Deus tinha me chamado para o ministério, e durante 5 anos eu estava fugindo do ministério. Tudo que eu ia fazer, eu batia a cabeça, não dava certo, não funcionava, não era aquilo. Mas quando de fato eu entreguei o caminho ao Senhor, e Deus abriu a porta, nunca mais errei o caminho. Ele até hoje está me conduzindo, e isso é maravilhoso. Saber com certeza e com paz de que podemos confiar, porque tudo está no controle, no comando do Senhor. Então aí sim vem o verso 7, descansa no Senhor. Descansa no Senhor e espera nele. Que salmo maravilhoso. Podemos passar horas aqui meditando sobre esse descanso do salmista, o descanso do crente no Salmo 37. Mas é um descanso que Jesus declarou em Mateus capítulo 11. Esse é o descanso que todo crente encontra somente em Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Descanso para a alma. Todo mundo precisa desse descanso. Só Jesus pode proporcionar. Há mais descanso, portanto, creia nisso, quando você encontra-se com Jesus em oração. Quando você pode dizer como Davi, o salmista: o Senhor é o meu pastor, ele me conduz a lugares tranquilos. O descanso da alma, só Jesus pode proporcionar. Deixa eu falar um pouquinho sobre o que a ciência tem descoberto sobre esse descanso, chamado pela ciência o ponto de Deus. Eu acho que Jesus vai voltar logo, porque a ciência está provando tanta coisa do que a Bíblia sempre disse, e que as pessoas realmente não vão acreditar porque não têm fé, e porque elas de fato não confiam em Deus, não querem descansar em Deus, muito menos querem entregar o caminho ao Senhor. Mas está ficando escancarado, até pela ciência. Como, por exemplo, o nome de Deus, a assinatura de Deus em cada célula do nosso corpo. Preguei outro dia sobre isso, que foi codificado no DNA. O nome de Deus está em cada célula do nosso corpo. E a ciência, então, provou, através de imagens de ressonância, que existe no nosso cérebro um lugar chamado ponto de Deus. E quando você ora, esse ponto é ativado. É ali que nós encontramos o descanso. É ali que o descanso vem e atinge o nosso cérebro. E que ele dirige as nossas emoções, a nossa vontade e tudo aquilo que faz parte do nosso corpo interage a partir daquele ponto chamado ponto de Deus. A ciência, a neurociência, através desses trabalhos, demonstra que fazer uma oração ou simplesmente conversar com Deus. A Cida fala que ora conversando com Deus. A nossa diaconisa Cida, né, ela tem um jeito de orar com Deus que é conversando, ela falou para mim. Então, seja orando, fechando o olho, você fazendo aquela oração, ou você conversando com Deus, a ciência diz isso, orando ou conversando com Deus, você tem o poder de acalentar, apaziguar,
encorajar, ou autoconhecer e despertar a esperança que torna a vida mais leve, o fardo do viver menos pesado. Esse Jesus está falando, encontrareis descanso para a vossa alma. Isso a ciência está dizendo, através dos estudos. Diz que esta é a área ligada à experiência espiritual. Através desses exames de imagens, eles demonstraram que o ponto de Deus no cérebro está localizado nos lobos temporais, a região que é acima das orelhas, então mais ou menos essa parte aqui do cérebro. É a área multifuncional do nosso cérebro. É onde nós temos o reconhecimento visual, a percepção auditiva, onde nós temos a memória e ligado às emoções. Então, essa área do lobo, chamados lobos temporais, ela é a área que todo ser humano usa ela para buscar significado de vida, valor de vida. Isso é chamado ponto de Deus. Porque a oração centraliza, harmoniza, equilibra o homem, porque está buscando o valor de vida. Ele está buscando o sentido de vida, a experiência espiritual. Então, a neurociência tem demonstrado que a oração, a meditação, isso que vocês estão fazendo aqui agora, nós estamos fazendo agora aqui, que é meditação também, essa experiência estimula os circuitos cerebrais, neurotransmissores, denominados de dopamina. É isso que faz o circuito funcionar, ligando-se à fé. Cientistas da Universidade de Duke confirmaram que a oração pode influenciar a capacidade orgânica de enfrentar doenças. Você entra numa situação de doença e começa a orar, ela equipa você, fortalece você para enfrentar doenças. Quando a pessoa ora ou canta música religiosa, música espiritual, Paulo chama cânticos, hinos espirituais, esse fortalecimento do lobo frontal, também parte do cérebro, ativa a imunidade, ativa o sistema imunológico, por isso fortalece no combate à doença. Um outro estudo realizado na Universidade Thomas Jefferson, no estado de Pensilvânia, nos Estados Unidos, revelou que a cura física pode ocorrer como resultado do poder da oração. Até aqui no Brasil, agora o SUS está acreditando nisso, autorizando terreiros fazer trabalhos de assistência conectados ao SUS. Eles acreditam nessa atuação poderosa, chamado ponto de Deus. Não estou dizendo que eu concordo com isso. Você tem que abrir para todas as religiões fazerem um trabalho de cura através do SUS. Mas não precisa disso. Temos as igrejas, temos os crentes para orar pelos doentes. Então, esta área é então a área da experiência espiritual. Ativando o ponto de Deus. Como ativamos o ponto de Deus? Quando estamos cansados, estamos estressados, nós temos a tendência de olhar para cima. Então, esse movimento de olhar para cima ativa o ponto de Deus no cérebro. Quando uma pessoa sobe um prédio para se lançar do prédio de uma ponte, ela está com tendência ao suicídio. Ela não olha para cima, ela olha para baixo. Ela foca a desistência da vida, ela foca a morte. Mas quando nós olhamos para cima, nós ativamos o ponto de Deus, damos lugar para Deus agir em nossa vida. A propósito do suicídio, sábado que vem haverá uma palestra na Primeira Igreja Batista, aqui na nossa cidade, às 14 horas, como trabalhar a prevenção de suicídio. Fale para alguém que você conhece, para ir lá participar, lá receber aquele estudo, aquelas palestras. É importante trabalhar com prevenção nessa área. Muita gente, em nossos dias, tem tendência ao suicídio. Elas não ativam o ponto de Deus, elas desistem de viver. E algumas chegam ao ponto de cometer suicídio. Então, orando, meditando, olhando para cima, nós ativamos o ponto de Deus. E é a prática da oração. As funções cognitivas e comportamentais são ativadas e nós podemos ter uma relação melhor com as nossas emoções e lidar melhor com elas, com impulsos, porque agora nós temos esse ponto tão importante na nossa vida, que vai fazer reduzir a ansiedade e proporcionar segurança através da oração. Por isso está falando que na minha experiência de orar às madrugadas, eu não sinto a falta daqueles minutos.
daquele quarto de hora, daquele quase uma hora, e eu volto para a cama, continuo dormindo, e quando acordo, levanto de novo, eu estou bem. Posso não ter olhado, eu olho o programa do meu celular, ele dá uma carinha lá, você dormiu tantas horas, né? Mas não sinto falta. Eu estou dizendo isso como experiência. A sensação de descanso da alma, do conforto de todo o sistema do meu corpo, do meu organismo, é muito bom, porque a Bíblia revela exatamente isso, não só a ciência. A Bíblia revela que a ação é dirigida a Deus. E através dessa direção a Deus, desse ato que vamos nos religar a Deus, nós mantemos, através da oração, a comunhão, a intimidade com o nosso Criador. Através da adoração, da ação de graças, do louvor, das súplicas, nós encontramos todos os propósitos que nós precisamos na nossa vida, conversando com Deus, fazendo oração, acalentamos a nossa vida e sentimos mais leve e o fardo menos pesado. Então, bem descansar em Deus, é o Senhor quem diz, Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Descanse na confiança como Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, guia-me para as águas tranquilas, descanse em lugar tranquilo, aos pés do Senhor Jesus. É Ele que faz com que deitemos em paz, com que estejamos em lugar tranquilo, e nossa alma, pode o mundo estar ao nosso derredor em uma perturbação, mas a nossa alma estará em lugar tranquilo, porque estaremos descansando no Senhor. Renova, diz o verso 3, a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Descanse no renovo do amor do Senhor. Ele diz, renova minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Esse é um descanso maravilhoso. Descansar no amor de Jesus. Às vezes você está sendo odiado no trabalho, está sendo odiado até na família, entre a vizinhança, entre colegas, em pessoas invejosas, pessoas que estão fazendo até mal, trabalhos maus contra você, mas você pode descansar no renovo do amor de Jesus, que vai fazer você estar no lugar em que a alma está se renovando dia a dia. Verso 4, quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. Descanse na adversidade. Davi sabia que há momentos que tem que andar no vale da sombra da morte. Há momentos difíceis e terríveis na vida, em que a gente não gostaria de ter passado por ele ou de entrar por ele. A gente não gosta. Há momentos que a gente passa por alguma coisa e fala assim, talvez você já até disse, alguém até falou, eu não queria isso nem para o meu inimigo. O momento é tão difícil, que você fala assim, eu não queria isso nem para o meu inimigo. Mas você está passando por lá. É o vale da adversidade. É o vale da sombra da morte. Mas nós aprendemos que podemos descansar na adversidade através da oração. Aos pés do Senhor Jesus. Ele vai fazer com que não tenhamos medo algum. E vai fazer nos sentir a presença dEle conosco ali. Com o seu cajado e a sua vara tranquilizando a nossa alma. E verso 5... Preparas para mim uma mesa diante de meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Descanse também no triunfo. Davi tinha os momentos de adversidade, mas depois vem o triunfo. Sabia que o triunfo é mais perigoso para o crente do que a adversidade? O diabo tem conseguido passar a rasteira em mais situações de triunfo do que de adversidade na vida de crentes. Quando o crente começa a chegar no momento de triunfo e de sucesso, ele corre grande perigo de cair no pecado da vaidade, da soberba, como foi o caso de Lúcifer no céu. E é uma coisa que nós temos que tomar bastante cuidado como crentes. É quando chegamos lá no topo, na vitória, no sucesso. E ali nos manter em equilíbrio e em humildade diante do Senhor e das pessoas. Continuar reconhecendo que Ele é o Senhor.
que só estamos ali por causa dele. Então, descansar no triunfo, descansar no sucesso, descansar na vitória, deve ser uma coisa do Senhor no nosso coração. Preparas para mim uma mesa diante dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. E por último, bondade e misericórdia, verso 6, certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Descanse aqui e na eternidade. Prepare-se para a eternidade. Busque o descanso aqui, mas lembre-se da eternidade. A bondade e a misericórdia vai seguir você aqui, mas certamente também para todo sempre na eternidade, vivendo esse descanso que só o Senhor Jesus oferece. Vinde a mim e achareis descanso para a vossa alma. Cultive esse tempo de descanso através da oração. Deixe que o ponto de Deus seja ativado na sua mente, no seu cérebro. Deixe que a dopamina, que é aliada à experiência espiritual da oração e da meditação, faça equilibrar todo o sistema imunológico do seu organismo. Sua memória, sua visão, seus sentimentos, todo o seu comportamento será feliz. Será em paz, será em descanso. Descanso na confiança. Descanso em lugar tranquilo. Descanso no renovo do amor. Descanso na adversidade. Descanso no triunfo. Descanso aqui na eternidade. Use a oração. Use a oração. Como diz assim, expande dela, sem limitação. Como diz assim, faça isso aqui, ó, com bastante intensidade, com bastante desejo. Faça da oração realmente um momento especial no seu dia. Se possível, antes de começar as atividades do seu dia, lembre de buscar a Deus, para que tudo isso, que é chamado descanso, seja potencializado na sua vida, e todos ao redor irão reconhecer que descansar no Senhor é um verdadeiro deleite. É uma bênção descansar na oração. Quando eu falo oração, não falo uma coisa mecânica. É uma coisa, uma reza, até aqueles que falam, leia essa oração, manda essa oração para tantas pessoas, repete tantas vezes. Lembra aquele momento de intimidade? Às vezes você não tem nada para falar, talvez só chorar, mas vai ser oração. Você não tem nada ali de bom, mas você tem às vezes alguma coisa para reclamar até com Deus, não importa. Lembra que Jó reclamou com Deus. Às vezes a oração vai ser de alegria mesmo, muita coisa tão boa, você só vai agradecer. Eu quero falar aquilo que o pastor Neto falou, da intimidade com Deus. Aprender a desenvolver esse tempo de intimidade. Isso é o verdadeiro descanso. E dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor, nada me falta. Por isso que eu falei no começo, quando eu traduzi o hebraico para o português, usando o dicionário e tal, falei com o professor, mas professor, o que eu estou vendo aqui é no presente, porque as versões que eu conhecia até a época era no futuro. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas o verbo é no presente. A ação é aqui, agora e contínuo. Então eu aprendi isso. E vamos dizer assim, vamos viver assim, sempre no presente. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Nada me falta agora. É agora e amanhã e sempre. Esse é o descanso verdadeiro. Amém. Que Deus os abençoe.